Whey protein, cara. Whey protein, basicamente, ó, pra gente fazer uma diferenciação dos tipos de suplementos, a gente tem os suplementos que atuam de forma direta na melhora de performance, que é a creatina. O que eu acabei de falar? Você toma a suplementação, aumenta a quantidade de creatina na tua musculatura e você tem mais substrato energético para diretamente melhorar o teu treino. Poderia ser uma suplementação de carboidrato nesse cenário também, dependendo do atleta. Então eles melhoram diretamente. Quando a gente fala de proteína, de vitaminas, a gente tem a classe dos suplementos que melhoram de forma indireta a performance da pessoa. Basicamente, como que isso acontece? O Whey Protein é para você suprir uma necessidade de proteína. É só isso. Você tem a necessidade de suplementar Whey Protein? Não. Se você consegue obter proteína por meio da sua dieta, comendo ovo, comendo frango, comendo soja, você consegue obter a quantidade suficiente de aminoácidos na sua dieta, você não tem necessidade de fazer a utilização de Whey Protein. Por isso que não são todas as pessoas que fazem endurance que precisam tomar Whey Protein. A gente coloca Whey Protein para melhorar o sabor. Na sua dieta, por exemplo, você é um cara que gosta de Whey Protein, então você estava consumindo mais proteína do que o necessário por uma questão que você gosta, mas não teria necessidade. A gente poderia tirar tranquilamente. E já pessoas que, por exemplo, estão passando por uma fase de emagrecimento, que precisam consumir mais proteína realmente, aí o Whey Protein ele acaba sendo encaixado tanto pela qualidade da proteína, mas também por questão de sabor, né? Você consegue dar uma palatabilidade melhor na dieta. Se você olha, por que tanto se fala do Whey Protein? Primeiro, por questão de ser mais palatável que a maioria, a galera que fala Whey Protein é ruim, porque você não tomou uma proteína vegana, cara, porque proteína vegana, em quase 100% dos casos, é ruim. Mas a albumina perdeu bastante o mercado, porque o Whey melhorou em todos os cenários, né? Melhorou a questão do sabor, melhorou a questão de estar mais acessível, tem marcas que são mais acessíveis e tudo mais, o que acaba tornando melhor. E se você compara o perfil aminoácidico, ou seja, a quantidade de aminoácidos que tem nas proteínas, o Whey Protein leva vantagem na grande parte das vezes. Ele é mais completo, ele tem uma quantidade maior. Além de ter todos os aminoácidos essenciais para promover o crescimento, ele tem mais leucina, por exemplo. Ele tem mais dos BCAAs, que promove mais esse estímulo de síntese proteica. E o que é exatamente o Whey Protein? Cara, é o soro do leite, a proteína do soro do leite. Você vai fazer... O que você pode fazer para identificar o teu Whey Protein aí? Você pega um leite em casa, pega um limão, espreme no leite e vai separar, vai coalhar, né? Vai ficar coalhada e vai ficar o soro. A proteína do soro do leite, que é o Whey Protein. Aí eles deixam essa proteína aqui. Ela é desidratada, vira um pó e é isso daí. Um adoçante ali. Exatamente. O restante dessa proteína do leite seria a caseína. O leite ele tem mais proteína de caseína do que o soro do leite. E o pessoal pergunta bem de noob mesmo. O pessoal só faz hoje no mundo Whey Protein com realmente o soro do leite ou consegue sintetizar de alguma forma em laboratório? Cara, meu conhecimento é só com soro do leite. Eu acho que não tem. Porque deve ter aumentado a demanda também por soro de leite, né? Porque o mercado de Whey Protein tá enorme. O que tem crescido bastante são os aminoácidos essenciais. Então, por exemplo, você pega lá o Whey Protein, tá? Tem a proteína, tem outras várias proteínas no meio, e dentro dessas proteínas tem os aminoácidos. O que eles estão sintetizando em laboratório são os aminoácidos em si. Então, você, por exemplo, tem o BCAA e tem o EAAA, o amino 9 ou o EA9. Exatamente. Que são os 9 aminoácidos essenciais. Esses 9 aminoácidos essenciais, né, a gente precisa de 20 aminoácidos para construir uma proteína. 11 deles nós sintetizamos e 9 não. Então, para uma proteína ser considerada completa, ela tem que ter esses 9 aminoácidos e em quantidades suficientes para manter o crescimento. Tem um método de análise disso, é DIAS, D-I-A-A-S. Dispensable Amino Acid Score. Então, os aminoácidos essenciais. Passou de uma quantidade, a gente consegue. Não basta ter todos, tem que ter todos em quantidades suficientes para promover o crescimento. Se você pega, por exemplo, proteínas como o colágeno, a maioria dessas proteínas, você vai lá, pega comparando o Whey Protein com o colágeno, né? Você pega o Whey Protein, o Whey Protein tem 24 gramas de proteína em 30 gramas de Whey. Um scoopzinho tem 24 gramas de proteína. Pega um scoop de colágeno, tem 24 gramas de proteína também. Porém, a proteína do Whey Protein é mais completa do que a proteína do colágeno. Primeiro, porque tem todos os aminoácidos em quantidades suficientes e a do colágeno, além de não ter todas em aminoácidos, além de não ter todos os aminoácidos em quantidade suficiente, ainda tem déficit de um deles, que é o triptofano. Então é uma proteína que não vai dar sustentabilidade para você conseguir ter uma boa síntese proteica. Perfeito. Da mesma forma acontece com a maioria das proteínas veganas. A maioria das proteínas veganas não tem quantidades suficientes de aminoácidos para promover o crescimento. Então, ao invés de você consumir, por exemplo, 24 gramas de proteína, você vai ter que consumir 50 gramas de proteína, no caso da vegana, você vai ter que consumir, por exemplo, 50 gramas de proteína para obter aquela quantidade de aminoácidos.
Não é que não tenha na proteína, tem menos. Tem bem menos, Entendi. exatamente. Algumas não tem. Por exemplo, do colágeno não tem. Você vai ter que colocar um triptofano por fora. Você tem que fazer uma suplementação. O que é viável? Quando é viável? Quando a pessoa tem um problema de intestino muito forte. Você já tentou whey protein, não deu. Você tentou hidrolisado, isolado. Você tentou vegano. Nada tá funcionando. A gente pode tentar uma proteína de colágeno. Entendi. Só que aí eu vou ter que pegar, ver o perfil, a tabela nutricional. Ó, tá faltando leucina, tá faltando triptofano. Eu vou ter que manipular e a pessoa vai ter que tomar junto. Entendi. Então ela toma a cápsula ou toma o pozinho junto com o colágeno para complementar essa proteína aí. E aí no caso do whey protein, hoje então, para idoso segue a mesma lógica da creatina. Super recomendado. O problema que nós temos com o idoso, acima ali começa a chegar nos 75 anos, a gente começa a ter muito problema de intestino. Né? Intolerâncias alimentares começam a aparecer, problemas de digestão, problema da arcada dentária, realmente não consegue mastigar muito bem as carnes e tudo mais, e o consumo de proteína acaba diminuindo muito. Né? O whey protein ele vai entrar justamente nisso, na facilidade, porque basta você bater um shake e tomar, na facilidade e também porque o idoso ele necessita de mais proteína por quilo do que uma pessoa comum. Por causa da sarcopenia. Por causa da sarcopenia e da resposta anabólica realmente por mudança de perfil hormonal que tem ali. Então, uma pessoa comum, cara, e aí eu não tô falando de pessoas que fazem atividade física, né? Pessoa sedentária, por exemplo. 1 grama de proteína por quilo já mantém o suficiente de proteína. Caramba, é pouquinho. É pouquinho. Bem pouquinho. Inclusive tem algumas recomendações sendo 0,8 gramas por quilo, né? Grama por quilo. Então isso vai dar mais ou menos 12 a 15% da dieta. É recomendado? Não, não é recomendado. Dá para consumir mais. A questão é que para manter o crescimento dessas pessoas, a atividade delas, isso é suficiente. Pessoas que começam a treinar já é diferente, 1,4, 1,6. Pessoas que treinam musculação 1,8. E o idoso ele vai ficar nessa linha de 1,8, 2 também de mínimo, né? No caso, o idoso, mesmo sem fazer musculação, ele tem que tomar o que um adulto normal toma fazendo musculação. E quase chega num cara hormonizado. Sim. É que essa questão do hormonizado entra em muitas discussões, né? Se nós avaliássemos a questão fisiológica da coisa, o hormonizado necessita de menos por conta proteína. Da testosterona segurando massa. Porque a testosterona evita o breakdown da proteína. Entendi. Então ele não necessita de tanta proteína. Inverso, cara. Porque o pessoal acha que mais testosterona vai gerar mais síntese proteica. Entendi. Obviamente que gera, né? Mas não necessariamente significa que ele vai precisar de mais proteína. Entendi. Significa que ele consegue usar muito mais aquela quantidade de proteína. Então você consumindo 2 gramas por quilo, vai ter síntese proteica X, né? Síntese proteica e crescimento muscular, porque síntese proteica não necessariamente significa ganho de massa muscular. Então você tem ganho de massa muscular X. Você utilizando hormônio, com a mesma quantidade de proteína, você tem um ganho de massa muscular X mais 10, por exemplo. Legal.